dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome, essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante e prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haast. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a 10ª parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Mushoku Tensei. Continuando de onde parou no dia seguinte, eu estava me acordando um pouco zonzo ainda por causa da pancada que eu levei. Quando eu olho ao meu redor eu percebo que estava em uma jaula em meio a uma floresta onde tinha várias casas nas árvores. Assim eu já fico com medo deles terem tirado as minhas roupas, mas quando olho para o meu corpo, eu estava ainda com elas, assim me deixando um pouco aliviado. Então eu me sento em um canto daquela jaula, enquanto pensava no que eu iria fazer por aqui. Séria tudo como no original, com eu conhecendo Gears, onde a gente começa a bater um papo até que a floresta começa a pegar fogo e os homens do Garlos começam a atacar aquele povo. O Gears fala: "Ei chefinho, a gente tem que ajudá-los." Eu falo: "Nem precisava falar isso para mim, vamos fazer isso logo." Então eu faço uma chave de terra usando magia e logo em seguida nós dois pegamos as nossas coisas e então eu mando Gears proteger o pessoal enquanto eu arrumava aquela bagunça. Assim ele assente com a cabeça e vai proteger a galera. Então eu faço o feitiço de chuva que a Rokishimi ensinou, assim apagando o fogo da floresta. O Gears ficaria bem impressionado e fala que eu tinha mandado bem. Então os homens fera já estavam revidando com tudo aquele ataque, pois a fumaça desorientava eles por causa do faro apurado deles. Então eu, que estava do alto, resolvo dar uma mãozinha para os homens fera. Assim eu dou um pulo e fico na frente do chefe. Então eu rapidamente entro na pose do Zenitsu e começo a respirar de uma forma estranha e falo: "Respiração do trovão, primeira forma, lampejo do trovão." Eu vou cortando em um flash de raio vários homens do Garlos, e vendo isso o chefe dos homens fera estava muito impressionado pelo meu poder, inclusive o Gears. Após um tempo a situação já estava quase resolvida até que o Garlos aparece. Então o Gears o chefe já ficam do meu lado. Garlos fala: "Ah, não faça essa cara, isso aqui são apenas negócios, garoto, nada demais." Eu falo: "Então escravizar pessoas é normal para você?" Ele dá uma risada e fala: "Nobres costuma pagar muito bem por eles." Eu já fico muito pistola com ele. Então eu uso umas das derivações da primeira forma, assim começo a correr em uma alta velocidade na direção dele. Assim eu começo uma trocação de golpes de espada com em que claramente eu estava na vantagem por causa da minha velocidade. Eu estava acertando vários cortes no Garlos. Quando ele tenta me acertar um golpe, eu antecipo ataques dele usando o meu olho da previsão e rapidamente rasgo a garganta dele. Assim ele cai de joelhos no chão, enquanto sai a sangue do seu pescoço. Ele fala: "Não pode ser um santo da espada como eu ter perdido para um moleque desses." Eu coloco a minha espada de voltar na bainha e então eu dou um suspiro e falo:
Saiba que eu sou um nível rei da espada, seu idiota. E assim o Garlus cai morto no chão, e com isso a batalha acaba. E após um tempo, eu estava na casa do chefe dos homens fera, onde eu estava esclarecendo tudo desde o início. Então eles entendem e me pedem desculpas pelo modo como me trataram. Logo a Eris e o Rugerd aparecem, e por aí seguiria como no original até a gente seguir viagem em direção a Miles, pois o Girce tinha me falando que o meu pai estava lá. Durante o caminho eu e a Eris estávamos na carroça. Enquanto eu estava finalizando o meu livro, a Eris estava agarrada no meu braço. Eris, por favor, pode me soltar? Tá sendo difícil escrever. Eris. Não, eu vou ficar assim com você para garantir que você não saia de perto de mim, afinal eu sou sua esposa, não é? Eu fico com uma cara de canto, e enquanto pensava que ela começou a ficar assim comigo, diz do que aconteceu na floresta. E então depois de um tempo eu finalmente termino o meu livro, e a Eris perguntaria se eu já tinha terminado de escrever-o. Com muito orgulho eu falo. Demorou um pouco, mas finalmente eu finalizei a história. Ela fala. Qual é o nome da história? Eu falo. Se chama Lendas Arturianas, onde conta a história do rei Arthur e seus cavaleiros. Então eu começo a contar a história para a Eris e o restante do pessoal. E para minha surpresa, eles amaram a minha história. O Girce fala que isso ia fazer muito sucesso, então eu falo que sim. Logo chegamos em Miles, e foi bem fácil achar meu pai. Ele estava em um bar bebendo. Eu abro a porta e olho para o meu pai e digo: pai. Ele levanta a cara e fala. Caim. Paul levanta da mesa e vem em minha direção e me abraça. Eu falo. Finalmente te encontrei, agora só falta a mamãe, a Lilia e minha irmãzinha. A Norn se aproxima e diz. Quem é esse papai? Meu pai fala. Ele é seu irmão mais velho. Eu falo. Vamos deixar o reencontro para depois, pois eu tenho informações onde a mamãe está. Ele fica feliz, fala. E qual é a localização dela? Eu falo. Ela está na cidade Labirinto. Então eu começo a falar sobre os portais e localização de cada um para se locomover mais rápido para chegar lá, e falo também sobre os perigos da cidade Labirinto, principalmente do guardião do lugar. O meu pai ficaria pensativo, então ele fala para mim que ia juntar um grupo para ir na cidade, e completa falando que ele ficaria esperando por mim lá para a gente salvar a minha mãe. E com um sorriso eu falo que a gente ia com certeza salvar ela. Assim nós dois apertamos as mãos, e assim eu e o meu pai ficaríamos conversando por mais um tempo sobre a Lilia e a Aisha, que eu iria salvar elas e depois eu iria levar a Eris para casa. Ele entende e fala que estava contado comigo nesse assunto, e depois desse reencontro eu voltarei para a taberna onde eu estava hospedado com o meu grupo, e assim eu falo tudo o que tinha acontecido para eles. E então no dia seguinte a gente estava pronto para partir. O meu pai e o seu grupo estavam com a gente. O meu pai fala que estava ansioso para salvar minha ele não parar de treinar, pois ele iria ser um peso morto para mim. Ele dá uma risada e fala que diferente de mim ele não tem uma técnica estranha, mas ele bem forte e bem mais experiente. E então nós dois começamos a rir. A Norn se aproxima de mim e fala. Se cuida, irmãozão. Eu dou um sorriso enquanto acaricia a cabeça dela e falo. Pode deixar, mas só se você me prometer que vai cuidar do papai. Ela balança a cabeça, e assim nos separamos e seguimos a nossa viagem, mas dessa vez eu iria na cidade onde a Lilia estava. Galera, o Girce resolveu seguir junto do Paul para reunir o seu velho grupo de aventureiros. No caminho eu estava pensando em como salvar a Lilia da melhor forma possível daquele carinha. A partir daqui seguiria como no original até a parte que a gente estava no desfiladeiro de gelo após ter salvo a Lilia. O que vai acontecer, bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.